Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo TRX Real Estate Fundo Imobiliário, o fundo TRXF11. A gente vai conferir aqui o relatório mais recente do fundo, que saiu agora no comecinho de junho, então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. Então, só para lembrar, como eu sempre começo aqui, eu peço para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e curtir o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E aqui o objetivo do fundo é a distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. Passando aqui pelas informações básicas do fundo, então o nome do fundo, a gente já comentou, TRX Real Estate Fundo Imobiliário. Ele teve início lá em 2019, em outubro de 2019. A taxa de administração dele é de 1% ao ano sobre o valor de mercado. A gestora é TRX Gestora de Recursos. E a taxa de performance aqui é de 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6% ao ano. Aqui umas informações mais básicas, né, também sobre o fundo, cotas, valor patrimonial e mercado secundário, então são 7 milhões de cotas emitidas, 44 mil cotistas, valor patrimonial de 707 milhões de reais e o valor de mercado de 715 milhões de reais. O valor de mercado está acima aqui por cota, está um pouquinho acima de R$ 1 a mais no mercado com relação à cota patrimonial do fundo. Aqui os destaques do mês, então eles assinaram um contrato BTS, ou seja, Build to Suit, que é construir um imóvel de acordo com as necessidades do inquilino futuro, certo? Então uma empresa pega as suas necessidades, chega no fundo imobiliário, pede para eles construírem um imóvel, eles celebram um contrato de aluguel aí bem longo, né? Porque afinal o fundo imobiliário está construindo um imóvel com relação às necessidades da empresa, e aí esse aluguel geralmente é via um contrato atípico, e aí qualquer coisa, se a empresa decidir sair antes desse imóvel, o fundo recebe o valor total aí do que seria até o final do contrato desse imóvel. Mas aqui a operação específica, então no dia 26 de maio, eles comunicaram um fato relevante sobre a assinatura de um contrato BTS entre o fundo e a Obra Max para aquisição, desenvolvimento, construção e locação de duas lojas Big Box de materiais de construção. Esses imóveis vão ser locados aí para a Obra Max por 20 anos através de contratos atípicos, como eu comentei agora há pouco. Vão contar com uma fiança da Leroy Merlin e a operação tem o potencial de melhorar os principais indicadores do fundo aqui, conforme eles detalharam no fato relevante e nesse relatório gerencial. Como a gente vai conferir o relatório gerencial, a gente vai ter algumas informações sobre esse fato relevante. Aqui eles alteraram positivamente o guidance de distribuição, então o guidance aqui para o restante do ano de 2022 passa a ser entre 80 e 85 centavos por cota de distribuição. Lembrando, o guidance não é uma promessa, o guidance é uma perspectiva. Então não necessariamente eles vão conseguir manter isso daqui, apesar desse fundo ter vários contratos atípicos, então é muito mais provável que eles consigam fazer isso do que um fundo com contratos típicos que podem ser finalizados a qualquer momento. A distribuição mensal aqui de 85 centavos por cota representa um dividend yield de 10,32% sobre a cota de mercado de R$ 98,80, pagamento a ser feito no dia 14/6, para detentores de cotas aí no dia 31/5 de 2022. E aqui os principais números do fundo, então a área bruta locável, a BL total aqui de 425 mil metros quadrados, divididos aí por 48 imóveis diferentes, 13 estados diferentes, imóveis logísticos aqui, o patrimonial por metro quadrado, isso é bem interessante para a gente saber o quanto que a gente está pagando aqui no metro quadrado do fundo, né, do patrimônio dele, o quanto que o patrimônio dele representa. Então, imóveis logísticos, R$ 2.939 por metro quadrado, enquanto que os imóveis de varejo, R$ 4.467 por metro quadrado, e o valor médio de locação por metro quadrado de R$ 19,65 logísticos e imóveis varejo, R$ 27,88. Não está muito fora do que o mercado está cobrando. Aqui com relação ao TRXF11, então o resultado do fundo no mês foi de 94 centavos por cota, né? Fez com que a reserva de lucros acumulada alcançasse o valor de 86 centavos por cota. E mais uma vez o resultado foi impactado positivamente por um evento não recorrente, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Não vai se empolgar tanto assim, achando que isso vai acontecer todo mês, foi não recorrente, sendo que durante o mês o fundo vendeu com lucro uma posição de aproximadamente 34 milhões de reais do TRXB. Importante destacar que mesmo após essa operação, o TRXF permanecerá como o maior investidor e controlador do TRXB.
E aqui eles continuam o comentário que, além desses resultados não recorrentes dos últimos 2 meses, que aumentaram consideravelmente a reserva de lucros acumulada, dando maior segurança e previsibilidade de distribuição mensal, o resultado recorrente do fundo segue sendo positivamente impactado pelos seguintes fatores aqui. Então, a rentabilidade do caixa melhor do que a projetada, tanto em relação ao investimento em fundos de renda fixa soberana atrelados ao CDI, quanto em relação à posição em fundos imobiliários listados, tirando o TRXB, pelo menos com relação à renda fixa CDI, a Selic aumentando, o CDI vai aumentar, consequentemente, os valores que estão alocados em renda fixa no CDI vão aumentar também. E essas posições aqui em fundos imobiliários, provavelmente eles estão tendo uma alta aí nesses fundos, nos valores desses fundos imobiliários. E aqui os reajustes dos contratos de aluguéis que não, que foram ou serão corrigidos entre abril de 22 e agosto de 22 por índice PCA consideravelmente maior do que utilizaram como premissa. Então esses contratos representam aproximadamente 79% das receitas do fundo. Então assim, quase 80% das receitas do fundo, esses contratos vão ser reajustados via IPCA e eles não imaginavam, pelo menos quando eles criaram as premissas deles aí para esses investimentos, que o IPCA estaria tão alto como a gente tem observado atualmente. E aqui um ponto interessante, eles comentam que realmente vai ficar entre 80 e 85 centavos esse guidance. Eles consideram o resultado recorrente mais próximo aqui do limite inferior, ou seja, 80 centavos, mas a distribuição deve se manter no limite superior ao longo do ano, já que eventos não recorrentes contratados que deverão fazer com que o resultado mensal médio no segundo semestre seja de 85 centavos por cota. Então, a ideia da gestão aqui é que, apesar de serem resultados não recorrentes, que essa distribuição seja aumentada para 85 centavos por mês durante o segundo semestre do ano. E, além disso, em junho, agora nesse mês, o fundo deverá fazer uma distribuição maior do que o guidance para cumprir com a regra de distribuição mínima de 95% do resultado do semestre. Então, eles têm uma reserva, eles vão ter que distribuir até o final desse semestre, ou seja, no meio de julho, para quem vai ter as cotas até o final desse mês. Então, fica ligado aí, se você tem esse fundo, talvez você veja resultados mais gordos aí em julho desse ano. Então, aqui é a projeção, né? Claro, a gente não deve levar isso aqui ao pé da letra, mas é uma projeção de qualquer forma. É bom a gente ter uma noção, pelo menos. Eles pretendem manter esse patamar de 85 centavos aqui até dezembro de 22 e agora em junho de 22. Lembrando, isso aqui vai ser distribuído no mês de julho, tá? Apesar de estar aqui como junho, ele vai ser distribuído no mês de julho. Aqui, desde o início das negociações das cotas do fundo na B3, a rentabilidade total do TRX é F11, que inclui a variação da cota no secundário, ou seja, no mercado da B3, né, na bolsa. E a distribuição de dividendos é de 18,77% contra 9,61% negativos do IFIX. Aqui é uma diferença de quase 30% nesse período. No ano aqui, no entanto, a rentabilidade do fundo é de 1,77%, não é essa rentabilidade que salte aos olhos, mas o IFIX apresentou uma variação de 0,56%, uma diferença de 1,21%. E no mês, as cotas do TRXF desvalorizaram 1,12%, enquanto o IFIX valorizou 0,26%. Novamente, aqui o número de investidores apresentou um crescimento em maio, superou a marca de 44 mil cotistas, volume médio diário negociado, 2 milhões de reais aqui. É um volume interessante, é um fundo com muitos cotistas, né? Inclusive, comenta aí para mim, você é cotista desse fundo? Você gosta dele? Não gosta? Quanto tempo que você é cotista dele? E aqui sobre o fato relevante, então no dia 26 de maio eles divulgaram aí o fato relevante, né? Aquele BTS entre o fundo e o Abramax. São duas novas lojas Big Box da rede, uma vai ser localizada na região metropolitana de São Paulo e a outra na região metropolitana do interior do estado. Eles não mencionam aqui qual exatamente. Os contratos de locação atípicos vão vigorar pelo prazo de 20 anos, eles contam com a penalidade por rescisão antecipada, equivalente ao saldo devedor integral, sem a possibilidade de ação revisional e garantia locatícia na modalidade de fiança, otorgada aí pela Leroy Merlin. Como eu falei, se por um acaso a Abramax resolver sair desses imóveis, eles simplesmente vão ter que pagar todo o valor restante aí remanescente do contrato de locação, independentemente de quando eles saírem dos imóveis. Mas quanto que o fundo vai investir aqui? 135 milhões de reais. Então eles vão gastar esse valor com aquisição dos terrenos, custeio das obras de construção e desenvolvimento imobiliário, desde que sejam superadas certas condições suspensivas. A principal delas é a aprovação do projeto de construção de cada loja na prefeitura da sua respectiva cidade, e apenas quando superada essa condição,
tem um prazo estimado aí entre 4 e 6 meses, eles vão começar a desembolsar, o fundo, né, vai começar a desembolsar para aquisição do terreno e início das obras. E uma vez que as condições suspensivas sejam superadas, os terrenos vão ser adquiridos, as obras de construção e desenvolvimento vão ser iniciadas, passando a Abramax a pagar aluguel provisório até que as obras sejam finalizadas e a loja inaugurada, quando então vai se dar início o prazo de vigência de 20 anos do contrato atípico e início do pagamento do aluguel definitivo. Então, o fundo já provavelmente começa a receber esses valores aí entre 4 a 6 meses quando eles fizerem essa compra dos terrenos. E aqui é interessante porque eles já mostram para a gente como que vai ficar nos valores pré-aquisição e pós-aquisição. Então, o valor investido em imóveis do fundo passa de 1 bilhão 860 milhões para 1 bilhão 995 milhões, 7% aqui de variação, sai de 48 imóveis para 50, ou seja, mais 2 imóveis. Presença em número de estados não aumenta, mas aumenta o número de cidades, uma a mais. A ABL total aqui sai de 425 mil metros quadrados para 459, 8% de aumento, e a área de terreno 8,74% de 755 para 821 mil metros quadrados. A estimativa de distribuição por cota entre 76 e 80, agora com isso aqui entre 80 e 85, um aumento de 6,25% na distribuição de cota, e o prazo médio dos contratos de 14,74 para 15,25, 3,46% de aumento. Aqui, claro, lembrando, esse prazo médio dos contratos leva em consideração quanto cada imóvel representa dentro do fundo e os seus respectivos contratos aí de locação. Então, quais que são as vantagens, né, dessa operação com a Abramax? Ela melhora os principais indicadores do fundo, então aumenta o cap rate médio, a estimativa de distribuição por cota, diversifica a carteira de inquilinos, o que é muito bom, porque esse fundo realmente tinha tem ainda, né, uma certa predominância de um número pequeno de inquilinos. Ele aumenta o percentual da receita do fundo advinda de contratos atípicos, né, que tem a multa da rescisão antecipada. Aumenta o prazo médio dos contratos, então 93% das receitas do fundo vão passar a ser de contratos com vencimento a partir de 2035. Então, é um fundo que tem uma previsibilidade bem grande de contratos aí, está diversificando no número de inquilinos, está diversificando aqui de forma regional, aumentando a participação do TRXF em imóveis localizados no estado de São Paulo, nas regiões metropolitanas principalmente. Então, realmente parece uma operação muito boa para o fundo aqui, e eles continuam comentando aqui que, além disso, a melhora dos indicadores poderá ser alcançada sem que haja piora em outros riscos associados ao fundo, né, como o risco de crédito, já que o contrato de locação atípico vai ser assinado com uma empresa do grupo Adeu, holding francesa, que é considerada uma das 3 maiores varejistas de materiais de construção do mundo, que além da Abramax tem grandes marcas no segmento, como a Bricoman, Bricomart, Zodium e a mais conhecida no Brasil, Leroy Merlin. E alguns números do grupo Adeu estão em mais de 20 países, são 150 mil colaboradores ao redor do mundo, faturamento de 26 bilhões de euros em 2020. Então, isso aqui vai de acordo com a estratégia do fundo de locar imóveis para grandes empresas. E com relação ao fluxo de desembolso aqui, já que eles estão projetando que o período de desenvolvimento de cada loja até a sua inauguração vai variar entre 18 e 20 meses, isso faz com que a captação dos recursos necessários seja planejada de forma parcimoniosa e segura, possibilitando dar opções de estrutura e escolha do momento que gere mais valor para os investidores do fundo. Então, eles vão ter bastante tempo para pensar exatamente como estruturar esses desembolsos. E o fundo não decidiu ainda, né, como que ele vai fazer essa captação de recursos. Ele pode emitir novas cotas aqui, né, não tem uma necessidade de uma oferta grande no curto prazo, né? Esse fluxo de desembolso é espaçado nos próximos 18 meses. Então, se eles forem fazer isso, vai ser uma oferta pequena, tá? Em relação ao tamanho atual do TRXF, já para a base de cotistas e para investidores profissionais aqui com custo baixo, com o objetivo só de fazer caixa para esses primeiros desembolsos. Eles também podem vender alguns ativos, então o fundo possui alguns imóveis maduros aí que podem ser comercializados com lucro relevante e ao mesmo tempo gerar esse caixa para aquisição de novos imóveis que melhoram os indicadores do TRXF, como é o caso aí dessa operação com a Abramax. Eles também podem fazer aqui uma securitização de recebíveis, então, né, não tem nenhuma pressão aí para que o fundo faça uma securitização nesse momento, né, que é basicamente pegar dinheiro emprestado, né, mas a aquisição está sendo realizada com a mesma estrutura das últimas aquisições das lojas do Grupo Pão de Açúcar ou Açaí, para possibilitar que seja possível realizar uma antecipação desses recebíveis aqui, caso haja oportunidade de gerar valor para o fundo em um momento favorável de mercado. Essa aqui é uma possibilidade de acontecer ou não.
Então, como que eles vão fazer aqui? Por conta dessa estrutura, o TRXF vai entrar de novo aqui como comprador do direito real de superfície dos imóveis, vai figurar como locador, enquanto que uma empresa com propósito específico, né, uma SPE, 100% controlada pelo fundo, vai comprar a propriedade em si. Então, não há nenhum outro fundo ou veículo de investimento envolvido na operação, é total do TRXF, e de uma forma geral, a aquisição está alinhada à estratégia atual do fundo de comprar e construir um portfólio de grandes imóveis voltados para o varejo, localizados em grandes centros e locados para grandes empresas com contratos de longo prazo, como eu falei. O fundo tem uma estratégia, ele está seguindo a estratégia à risca aqui. Pelo menos é isso que a gente está vendo pelo fato relevante e pelo tipo de contrato que ele firmou aqui com a Obramax. Então, os imóveis da Obramax vão impactar os indicadores do fundo a partir do momento só em que forem adquiridos os terrenos. Bom, como é que foi o resultado do fundo aqui em maio? Então, de receitas imobiliárias e rendimentos mobiliários aqui, 7 milhões e 3 milhões respectivamente, receitas financeiras, 122 mil reais, um total de 10 milhões de receitas aqui. De despesas operacionais, 1 milhão, 2 milhões e 900 de despesas financeiras, total de despesas de quase 4 milhões de reais, tendo um resultado operacional de 6 milhões e 796 mil reais, aqui um resultado por cota de 94 centavos, distribuíram 6 milhões e 158 mil reais, 85 centavos por cota, teve um rendimento acumulado total aqui de 6 milhões e 240 mil reais e um rendimento acumulado por cota aqui de 86 centavos em maio. Vamos dar uma olhada no histórico de distribuição por cota aqui do fundo. Ele saiu lá no comecinho dele 34 centavos, passou a ter um patamar aqui próximo aos 70 centavos já em 2020, passou a 70 centavos cravados aqui desde outubro de 20 a agosto de 2021 e aumentou seu patamar aqui para 80 centavos, então foi um crescimento rápido até, dos 67, 66 centavos para 85, 80 centavos agora em 2022. Como que está a liquidez do fundo aqui? Então, no ano, o valor referencial da cota estava em R$ 101,07 e no mês aqui, R$ 99,92. Teve uma queda aqui na variação da cota, dividend yield de 0,85%. É um dividend yield interessante aqui, bem próximo ao CDI líquido do período, tá? E a gente, se for considerar que esse dividendo pode aumentar, que o valor dos imóveis ao longo do tempo tende a ser aumentado também, eles vão repassar os valores de inflação para os seus inquilinos, então, assim, pode ser interessante esse tipo de investimento atualmente, fundos de tijolo, não necessariamente nesse caso aqui descontados, mas se forem fundos descontados, eles conseguem talvez repassar a inflação aí para os seus inquilinos, então vale considerar o investimento em fundos de tijolo hoje em dia, ainda mais esses que estão pagando já hoje, basicamente o CDI líquido do período, tendo em vista essa possibilidade maior de valorização, principalmente das cotas e também dos rendimentos distribuídos. E o IFIX no período aqui de 0,26%, um volume grande aqui, negociação de 45 milhões de reais, 6,38% de giro de carteira do fundo no mês de maio. E aqui o retorno acumulado, então a gente vê TRXF11, valor de mercado aqui, essa linha preta, essa terceira linha que a gente vê aqui de cima para baixo, certo? O TRXF11 patrimonial também está bem colado aqui, ó. Então essa segunda linha que a gente vê aqui. O IFIX está um pouco abaixo aqui, ó, que é essa linha que eu acabei de destacar. E o IPCA mais 6 descolou aqui em junho, maio, junho do ano passado, porque assim, realmente a inflação saiu de controle do ano passado para cá, está totalmente fora de controle essa inflação, mas o fundo está tendo um rendimento acima do CDI. Como a gente pode ver, o CDI é essa linha laranja aqui, que eu destaquei agora. E como que é a diversificação da carteira do fundo aqui? Então, em fundos imobiliários ele investe 7,2%, diretamente em imóveis 70%, TRXB 20% e renda fixa 1,7%. Varejo é a maior parte dos imóveis do fundo aqui, o perfil por percentual da BL, e o logístico 6,25%. A gente continua aqui um pouquinho mais para baixo, o segmento de atuação do inquilino, casa e construção 4,32%, varejo 42,75% e atacadista 52,92%. Os contratos minoria mesmo aqui típicos, tá? E atípicos quase 97% deles. E aqui, como eu falei, realmente vai ser bom eles terem esses novos imóveis, porque, como eu comentei, já no mês passado, no relatório do mês passado, açaí e pão de açúcar aqui em conjunto é quase 90% da diversificação da receita de aluguel por inquilino. Os dois que até recentemente eram a mesma empresa, tá? Então é um fundo bem concentrado, principalmente agora em açaí aqui, 60,45%. E aí você tem menores aqui, Sodimac, Extra e Big, adicionais
adicionar agora o grupo da Leroy Merlin vai ser interessante. E aqui a diversificação da BL por inquilino, eu não vou comentar de todos, porque como a gente viu, são quase 50 imóveis que esse fundo tem, mas você pode pausar o vídeo para dar uma olhada, ou também conferir o relatório gerencial em mais detalhes aqui, mas eu vou passando aqui para você poder ver, tá? E a gente vê a diversificação da receita por estado, então são 3 estados diferentes, basicamente todas as regiões do país, tá? Menos na região sul aqui, como a gente pode ver, mas tem no centro-oeste, tem na sudeste, tem na nordeste, tem no norte, então é um fundo bem diversificado aqui geograficamente. Realmente ele tem uma certa concentração dos inquilinos, mas geograficamente ele é bem diversificado, é um número de imóveis bem grande, então pode ser interessante aqui. A diversificação do portfólio imobiliário aqui, o total de meses de multa mais o aviso prévio, por percentual da receita de aluguel, então 11 meses 3,18%, 20 meses 4,31% e o saldo remanescente aqui de 92,51%. Então isso aqui é garantido que se a pessoa quiser sair, né, se a empresa quiser sair daquele imóvel, vai ter que pagar esse saldo remanescente total aí da receita de aluguel. Os vencimentos são bem longos também, então 64% lá em 2035, 3,18% em 36, mais 25% depois de 41 e 6 aqui em 2030. Então, os contratos longos, contratos atípicos, contratos com garantia aí de pagamento do saldo remanescente, é um fundo que está bem amarradinho aqui, como a gente pode ver. E os meses de reajuste aqui, então maio, junho, julho e agosto são os principais meses, uma porcentagem bem grande do fundo aqui sendo reajustada em maio, junho, julho e agosto, então realmente é como a gestão comentou lá, por isso que eles estão com guidance um pouco maior até para esse segundo semestre de 2022. A estrutura financeira aqui do fundo, eu até expliquei ela no relatório do mês passado, mas eu vou comentar novamente aqui rapidinho, só para a gente ver. Então, o TRXF ele investe em imóveis diretamente. Então, o centro de distribuição do Pão de Açúcar, loja Sodimac, 16 lojas do Pão de Açúcar, do Açaí, Extra, loja Big. São 31 imóveis aqui que o TRXF é o proprietário, o locador direto, e 17 deles ele tem participação indireta via TRXB, que é um outro fundo que o TRXF tem. São imóveis adquiridos na operação da aquisição de 39 lojas com o Grupo Pão de Açúcar em 2020. Aqui os indicadores da estrutura de capital, então são 1 bilhão 466 milhões de reais investidos, eles devem aqui desse 1 bilhão 700 milhões de reais, então a relação aqui securitização com ativo está em quase 50%, o investimento em ativos com liquidez aqui de 69 milhões de reais, necessidade de caixa para amortização nos próximos 12 meses de 25 milhões de reais, então está bem tranquilo aqui, então o índice de liquidez corrente aqui está em 2 vezes e 68, isso aqui é calculado pela divisão do investimento em ativos de liquidez pela necessidade de caixa para os próximos 12 meses. Então, é a relação desse valor aqui com esse valor aqui. Então, eles têm investido o necessário para pagar 2 vezes e 68 aqui essas amortizações dos próximos 12 meses, isso em caixa, tá? Em ativos com liquidez. E a relação da necessidade de caixa para 12 meses do patrimônio líquido aqui, 3,67%. Então é isso, esse foi o relatório gerencial de maio de 2022 do fundo TRXF11. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considera curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai publicar aqui sobre fundos imobiliários. Eu vou deixar um botão nessa tela final para você assinar o canal. Também uma playlist com todos os fundos imobiliários que a gente já conversou aqui no canal e o último vídeo que a gente publicou, caso você queira continuar assistindo um vídeo sobre esse assunto. É isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!